Meninas, meninos, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como se alimentar bem e a maneira como esse processo acontece dentro do nosso organismo, tá bom? Então, a gente chega e lembra, né? Nós precisamos ingerir diversos tipos de alimentos: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais. Então, hoje a gente vai ver como a gente precisa ingerir esses alimentos, de que maneira esses alimentos precisam entrar na nossa alimentação. Tá legal? Aí a gente fala o seguinte: as pirâmides alimentares. Mas o que são as pirâmides alimentares? São gráficos que mostram para a gente a melhor maneira da gente aproveitar, da gente utilizar esses nutrientes. Existem diferentes tipos de pirâmides. Nós temos uma, a Europa tem outra, os países orientais, como Japão, China, Coreia, têm outro tipo de pirâmide. Então, existem diferentes tipos de pirâmides e cada povo, culturalmente, utiliza um desses tipos para poder fazer a sua alimentação, tá? Então, está dizendo aqui, ó, que a pirâmide é um tipo de gráfico. Esse gráfico mostra para a gente como a gente se alimenta melhor. Então, olhando as pirâmides, a gente vai ver o que a gente precisa colocar mais no nosso prato, o que a gente pode e deve colocar menos no nosso prato. A gente começa aqui com uma pirâmide nossa, é uma pirâmide que nós costumamos utilizar. Então você olha a pirâmide, você vê assim, a base da pirâmide, que é a parte mais baixa da pirâmide. Essa parte mais baixa, ela tem basicamente carboidratos. Quando você vê, você olha, aí você vê arroz, pão, massas como macarrão, batata. Então esses são carboidratos, mas que tipo de carboidrato? É o amido, que é um carboidrato grande e que a gente usa tradicionalmente na nossa alimentação. O segundo degrau da pirâmide são as frutas, legumes e verduras. Então vocês olham ali e vocês veem, nós precisamos ter na nossa alimentação uma boa quantidade de frutas, legumes e verduras. Por isso é que a gente fala que uma refeição, um almoço, um jantar, precisa ter, além do arroz, do feijão, saladas. Saladas, e aí saladas diversas. O importante é diversificar nas saladas. Aquela salada simples de alface e tomate, ou uma salada com beterraba, cenoura, ou uma beterraba onde entram diversos outros tipos de vegetais cozidos. As frutas, que são importantes, deveriam ser muito importantes nas nossas sobremesas. Então, comer frutas nas sobremesas deveria ser um hábito importante para a gente, né? Um hábito ideal. Subindo mais um degrau, aí você vê leite, queijo e iogurtes. Esse leite, esse queijo e esses iogurtes, vamos lembrar, né? Leite. O leite tem proteína, o leite tem gordura, também tem um tipo especial de açúcar. Aí você vê carnes e ovos. Carnes e ovos, nas carnes e nos ovos, a gente encontra proteínas, gorduras de origem animal. Aí você vê os feijões também oleaginosas, são sementes que nos fornecem óleos vegetais que são importantes também na nossa alimentação. Lá em cima, aí você vê os óleos e gorduras, essas gorduras basicamente animais, e os açúcares e doces. Então você pode comer um doce, você pode tomar um sorvete. Pode, claro que você pode. Mas quando você olha a pirâmide e você faz uma proporção de quantidade, então você olha que a quantidade deles deve ser uma quantidade reduzida. Lembrando que essa é a pirâmide tradicional aqui da nossa região, do Brasil. Essa outra pirâmide é uma pirâmide tipicamente europeia. Então você olha e você vê algumas diferenças da pirâmide europeia para essa nossa pirâmide. Tá? Na base também tem os carboidratos, só que quando você compara as duas pirâmides, né, você pega um desenho, pega outro desenho e você olha, então você vê algumas diferenças. Por exemplo, lá no alto, você não tem os açúcares e doces. Né? Você tem as gorduras, os óleos dessas gorduras animais. Agora, aqueles docinhos, eles não estão diferenciados, não estão separados. Então, você tem um degrau único. Tá? Então, também é importante a gente olhar esse tipo de pirâmide.
dependendo do país, esse tipo de pirâmide ele leva a muitos benefícios, né? A ingestão de pouca gordura animal e mais um pouquinho de gordura vegetal leva a alguns benefícios, como prevenção de doenças cardíacas, por exemplo, tá? E essa pirâmide que parece estranha, né, porque ela está invertida, tá ao contrário, é uma pirâmide de países orientais, como o Japão. E uma coisa importante é você olhar que já na pirâmide alimentar, apesar de não ser, claro, um tipo de comida, eles falam de atividade física. Então, a atividade física, ela também é muito importante, é considerada muito importante no processo de toda a alimentação, processo alimentar de dos países orientais, como Japão, China, Coreia, entre outros. Então, quando a gente for pensar na nossa alimentação, é importante a gente sempre destacar, tá? Vamos pensar na melhor maneira de se alimentar. Temos que fazer um prato com carboidrato, temos que fazer um prato com proteína, podem ser diferentes tipos de carnes, ou até mesmo ovo, que a clara do ovo é proteína. Mas a gente não pode esquecer nunca que a gente precisa colocar vegetais no prato. As saladas diversas, para que a gente possa ter uma alimentação mais balanceada. Aí com uma totalidade de sais minerais e vitaminas que fazem muita parte da nossa alimentação. Tá bom? Mas como isso acontece? De que maneira esse processo acontece dentro do nosso organismo? Como é que acontece a digestão? Então vamos começar pensando assim, o que é digestão? Quando a gente come um arroz, uma carne, a gente está comendo o amido, o arroz, e está comendo proteína na carne. Só que as nossas células, elas não conseguem utilizar o amido e nem a proteína. Por que não? Porque o amido e a proteína são moléculas muito grandes. A gente chama de polímeros, são moléculas gigantes. E, consequentemente, as nossas células não conseguem usar. As nossas células precisam usar moléculas pequenas para poder funcionar e fazer o seu trabalho. Então, no processo de digestão, a gente observa o quê? A gente observa que essas moléculas grandes, elas são quebradas em moléculas pequenininhas. Então, ao longo do nosso sistema digestório, essas moléculas grandes são quebradas em moléculas pequenas. Mas por que isso? Para que nosso corpo, cada uma de nossas células, possa, então, aproveitar essas moléculas pequenininhas. Durante o processo de digestão, existem basicamente dois tipos de fenômenos. Que a gente chama de fenômenos físicos e o que a gente chama de fenômenos químicos. Vamos diferenciar. Um fenômeno físico é aquele que não quebra as moléculas grandes em menores. E os fenômenos químicos são aqueles que quebram as moléculas grandes em moléculas menores. A digestão ela precisa dos dois. Os dois tipos de fenômenos precisam acontecer. Então a gente começa a ver quais são esses tipos de fenômenos, tá? Então, a digestão, ela quebra as moléculas grandes em menores e no processo de digestão, a gente encontra esses dois tipos de fenômenos. O primeiro fenômeno que a gente vai conversar aqui, vai falar, é a mastigação. A mastigação é um fenômeno físico, ou seja, no processo de mastigação não acontece quebra de moléculas grandes em moléculas pequenas. A mastigação, a gente diz que é a ação dos dentes e da língua sobre os alimentos, principalmente os dentes. Os dentes que eles vão servir para cortar, amassar, rasgar, triturar os alimentos. Então, na boca, enquanto nós estamos mastigando, os dentes estão fazendo esses trabalhos, cortando, rasgando, triturando, amassando os alimentos que a gente tem ali, seja arroz, feijão, carne, batata, o que quer que seja. E aí a gente faz uma divisão aqui bem simples dos tipos de dentes que a gente tem. E cada tipo de dente, no processo de mastigação, tem uma função diferenciada, tá? Então você olha que os dentes mais
que estão localizados na parte mais anterior, eles cortam os alimentos, aí depois vem o outro tipo de dente, né, um pouquinho mais para trás, que eles rasgam os alimentos. A terceira parte, né, o terceiro tipo ali, eles vão amassar e triturar os alimentos, e os dentes lá de trás, eles servem também para triturar os alimentos. Então, cada tipo de dente, ele também tem um papel importante nesse processo da mastigação. Depois que a gente mastiga, aí a gente tem que engolir. Então, na boca acontece a mastigação. Aí depois a gente engole o alimento. Então, o que é o engolir? É a gente permitir que aquele material que a gente acabou de mastigar, aquele alimento todo que a gente acabou de mastigar, ele saia da boca, passe pelo esôfago para chegar ao estômago. Então, a deglutição é a saída do alimento da boca para que chegue ao esôfago. Então, a deglutição também é um fenômeno mecânico da digestão. Durante a deglutição, a gente não observa a quebra de moléculas grandes em menores. Então, deglutição é o ato de engolir o alimento. Depois que a gente engole, o alimento chega ao esôfago. Quando o alimento chega ao esôfago, que é um tubo que liga a parte mais anterior, né, o final da boca, ao estômago, então é um tubo longo que vai até o estômago, esse alimento, quando chega ao esôfago, ele é empurrado ao longo do esôfago, desde a parte lá de trás, né, parte mais posterior da boca, até o estômago. Então, esse tubo ele vai empurrando o alimento. Esse processo de empurrar o alimento ao longo do esôfago, a gente chama de movimentos peristálticos. Então, aqui, né, vocês estão vendo aí uma arte, um desenho, mostrando como acontecem os movimentos peristálticos. Na boca, a gente observa dois fenômenos. Um fenômeno que a gente chama de mastigação, já vimos, e um outro fenômeno que a gente chama de insalivação. A insalivação já é, essa sim, um fenômeno químico. Por quê? Porque na saliva existem substâncias que vão nos ajudar a quebrar essas moléculas grandes em menores. Então, estão ali as glândulas salivares, que produzem a saliva, e essa saliva que vai nos ajudar a quebrar as moléculas grandes em menores. Então, a insalivação, a gente já diz que é um fenômeno químico da digestão. No estômago, né, o alimento a gente mastiga, engole, aí depois ele vai descendo pelo esôfago para chegar ao estômago. Quando o alimento chega ao estômago, aí tem o segundo fenômeno químico da digestão, que é a quimificação. Então, a quimificação é a ação de outros tipos de substâncias sobre o alimento para que as moléculas grandes possam ser quebradas em moléculas menores. Então, dentro do estômago, a gente também observa um fenômeno químico da digestão. Então, o termo quimificação não é porque é um fenômeno químico, é só, nesse caso, uma coincidência, tá? Então, a quimificação também é um fenômeno químico da digestão, só que diferente da insalivação. O que acontece na boca é por ação de alguns tipos de substâncias, e o que acontece no estômago é por ação de outros tipos de substâncias. Finalmente, a gente chega lá no intestino delgado. O alimento, depois que sai do estômago, chega ao intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, aí a gente observa o terceiro fenômeno químico da digestão, que é a quilificação. Então, a quilificação também é um fenômeno químico, onde a gente observa que também ocorrem processos, né, algumas substâncias, agora uma quantidade até maior de substâncias, vai agir sobre uma quantidade também maior de alimentos, promovendo essa quebra, quebrando moléculas grandes em moléculas menores. Então, ali, essa arte mostra também algumas partes, né, alguns órgãos envolvidos no processo todo de quilificação.
Então, hoje, a gente falou só uma parte mais superficial do processo de gestão. Na próxima, né, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, aí nós vamos falar sobre a digestão, só que com um pouco mais de detalhes, né? Como especificamente acontece em cada parte do nosso organismo, tá bom? Lembrando para vocês que vocês precisam fazer atividades, né? As atividades, elas são colocadas, serão colocadas no mural de vocês. Vocês vão precisar fazer as atividades lá no livro didático e depois vocês precisam mandar isso para mim, mandar as respostas e principalmente, caso vocês tenham dúvidas, vocês, por favor, enviem para mim também ali pelo mural, né? O mural é o nosso melhor meio de comunicação. Alguns alunas e alunos, eles até preferiram mandar imagens pelo próprio Instagram, né? Mandaram pelo Instagram, que acharam mais fácil, viram a imagem, até ficou legal no Instagram. Então, se vocês quiserem mandar mensagem pelo Instagram também, né? Tá lá, vocês já sabem, podem mandar para mim à vontade. Mas o veículo que a gente pede que vocês usem mais, caso seja possível, é o próprio mural lá da página de vocês, lá da página do nosso sistema. Tá legal? Então, até uma próxima. Espero que todos estejam bem. Lembrando, né, continue estudando. Importante você não deixar de estudar agora, manter esse ritmo e, lógico, né, fique em casa sempre que vocês puderem, podem permanecer.